aqui está IG e aqui está I2, que é justamente a corrente que nós desejamos calcular. E agora, a Letícia já está meio dócil ali, querendo dar a resposta logo. Calma, vamos embora. Vou começar pelo mais fácil, que são os resistores. Aí não tem como discutir, né? Como o resistor não depende do ômega, aqui vai ser 3, aqui vai ser 1. Então aí a gente não briga. Já o indutor será J ômega L. Quando o ômega é 0, a impedância do meu indutor vai dar nula. E o meu indutor vira um curto-circuito. Então aqui onde tem indutor, ó, na verdade é um curto-circuito. Aqui onde tem um indutor, na verdade é um curto-circuito. Simplifica bastante, né? J ômega L. Se ômega é 0, a impedância vai ser 0. Impedância nula significa um curto-circuito. Já o capacitor, eu estou falando justamente da impedância do indutor. J vezes ômega vezes L. Se ômega é 0, vai ser J vezes 0 vezes L dá 0. Impedância nula significa um curto-circuito, não tem impedância, é 0 a impedância. Então, onde tem indutor, eu coloquei um curto-circuito. Onde tem indutor, curto-circuito. Aqui e aqui em cima, virou um curto. Tá? Finalmente, um capacitor. O capacitor é menos J sobre ômega C. Vou ficar com menos J sobre 0. Em princípio, eu não posso dividir nada por 0, né? Mas aí a gente faz uma adaptação dizendo que menos J sobre 0 vai dar um número extremamente elevado. De forma que, para o capacitor, quando excitado com uma fonte constante, o capacitor vira um circuito aberto. Então, onde tem capacitor aqui, vira circuito aberto, e só isso. Aí você diz, isso tem lógica? E eu recordo com vocês a expressão do indutor e do capacitor que vocês viram lá em circuitos 1. Como é que era a expressão, a relação tensão-corrente do indutor? Para o indutor, você tinha que a tensão do indutor era L dI dt. Para o capacitor, a relação é I, C, dV dt. Certo? Ora, quando você tem excitações constantes, o que nós vimos é que a nossa resposta forçada também será constante. Não foi isso que vocês viram lá em circuitos 1? A nossa resposta forçada também será constante. Ora, quando I for uma função constante no indutor, essa derivada vai dar 0. Ou seja, a tensão dos terminais do indutor vai ser 0 em regime permanente. Tensão 0 significa curto-circuito. E nós vimos isso lá no capítulo, antes de falarmos do circuito de primeira ordem, no circuito de segunda ordem, nós mostramos a vocês que indutor e capacitor em regime permanente CC, a gente falou até isso, ou seja, um circuito excitado por uma função constante, depois de um certo tempo, todas as tensões e todas as correntes do circuito são constantes também. E aí, o meu indutor vira um curto-circuito, porque a tensão dele é 0, essa derivada é 0. O capacitor, por outro lado, para uma tensão constante, essa derivada é 0 também. Ou seja,
seja, a corrente no capacitor, depois de um certo tempo, quando eu tiver excitação constante, a corrente no capacitor é zero, ou seja, o meu capacitor se transforma num circuito aberto. Que é exatamente o que nós estamos mostrando aqui. O indutor virou um curto-circuito e o capacitor virou um circuito aberto. De modo, pessoal, que o nosso circuito ficou somente esse aqui. Permitam-me desenhá-lo aqui novamente para vocês. E nós queremos calcular essa corrente aqui em 2. Observe o sentido da corrente que nós estamos calculando, tá? Entendido? O circuito virou esse. Olha lá. 1 em paralelo com 3. Não tem mais nada aí. Então eu vou calcular essa corrente, vou chamá-la de I', tá legal? Porque eu sei que essa minha corrente G vai chegar aqui e vai se dividir. Então eu vou calcular minha corrente I'. Obviamente I2 será menos I', porque elas estão em sentido contrário. Calculo I' e depois calculo I2. Tá certo? Vamos lá. Por divisor de corrente, I' será a resistência equivalente das duas, que é quanto? Na verdade é impedância equivalente, né? 3/4, muito bem, dividido pela impedância daquele caminho, 3. Eu estou querendo calcular a corrente que passa por esse caminho aqui, então é a impedância desse caminho, multiplicado pela corrente total, que é 4. De modo que I' vai me dar simplesmente 1. Ou seja, a minha corrente I2 é menos I', será então menos 1. Vou colocar isso aqui para colar, para poder escrever o fasor, né? Se é que é preciso, mas vamos lá. 1 com a fase 180. Transformando isso aí no tempo I2, será 1 cosseno de 0t mais 180. Então vai ser simplesmente cosseno de 180, que é menos 1. Ou seja, a própria corrente I2 já é a minha corrente no tempo. Estou mostrando para vocês que é exatamente a mesma. Eu estou apenas seguindo todo aquele trâmite do fasor, para voltar à função no tempo. Alguma dúvida aqui? Encontrei I2 igual a menos 1. Ou seja, I2 no tempo é menos 1 mesmo, porque a excitação é constante. E agora, a minha resposta total, I de t, será I1 de t mais I2 de t. Ou seja, 1,41 cosseno de 2t menos 8,13 graus menos 1 ampere. Simples assim. A resposta total, a soma das duas respostas no tempo, porque as duas funções são de natureza diferente, as excitações são de naturezas diferentes.
técnicas de análise de circuito, nós começamos a falar dos métodos de análise. Aí a gente falou do análise de nós, análise de malhas, e ontem nós começamos a mostrar a vocês os teoremas para analisar circuitos, e a forma de análise dos teoremas é procurar simplificar os circuitos. Aqui no caso do princípio da superposição, ele não se torna uma escolha quando eu tenho fontes de frequências diferentes e naturezas diferentes. Aí não é, eu não vou escolher, eu sou obrigado a usar ele, porque a gente só faz o circuito fasorial com fontes de frequências diferentes ou de naturezas diferentes, se for pelo princípio da superposição. Esse quesito que eu coloquei aqui para vocês fazerem agora, eu coloquei ele muito parecido na prova. Sabe o que é que muito aluno fez? Considerou a fonte de tensão 5, fase 0, e simultaneamente a fonte de corrente 4 com a fase 0, como se as duas fossem senoidais com frequência 2 radianos por segundo. Aí não tem o que discutir. 0 na questão toda, não dá para aproveitar absolutamente nada aí, tá certo? Então presta atenção para vocês não cometerem esses erros aí. Bom, a gente vai mostrar agora, de uma vez só, os dois teoremas. Teorema de Thevenin e de Norton. Em que consiste esse teorema? Eu não vou fazer o passo a passo, porque isso já foi feito lá em circuitos 1, tá certo? Eu vou apenas lembrar vocês de como chegar no circuito equivalente de Thevenin e no circuito equivalente de Norton, e na sequência a gente pelo menos inicia aqui um problema, tá certo? Bom, eu tenho aqui um circuito fasorial. Já estou no circuito fasorial. Então vejam que se nós tivermos fontes de frequências diferentes, eu preciso usar a superposição. Então aqui já é um circuito fasorial pronto. E aí eu quero calcular, por exemplo, uma tensão ou uma corrente num determinado elemento ou num pedaço de circuito que eu posso, de alguma forma, isolá-lo do resto do meu circuito. Então eu estou querendo, sei lá, calcular essa corrente ou essa tensão em cima desse elemento aí, que não importa quem seja. Aqui dentro desse circuito fasorial, eu posso ter fontes independentes ou dependentes. Claro que se eu tiver mais de uma fonte independente, obrigatoriamente elas têm que ter a mesma frequência, tá certo? Para poder usar junto. Então aqui dentro eu tenho fontes, aqui dentro eu tenho resistores, indutores, capacitores, muita coisa aqui dentro. Outra coisa importante, se por acaso nós tivermos aqui uma fonte dependente, ela não pode ser controlada por uma tensão ou uma corrente desse trecho do circuito. A minha fonte dependente tem que ser controlada por alguém que esteja aqui dentro, tá certo? Essa é uma restrição do nosso teorema de Thevenin e de Norton. Então, se por acaso tiver fonte dependente, ela tem que estar sendo controlada por uma tensão ou uma corrente aqui de dentro mesmo. Não pode ser do outro pedaço do circuito. O objetivo do teorema de Thevenin é substituir todo esse circuito fasorial aqui do lado esquerdo, tudo que está aqui dentro, eu vou substituir por uma fonte que eu estou chamando tensão de Thevenin em série
com uma impedância que eu estou chamando impedância de Thevenin, ZTH. Observe que esse pedaço do circuito aqui, eu vou chamar até de Z, tá legal? Esse nosso amigo aqui continua igualzinho. A corrente que vem para cá é I e a tensão aqui é V. Observe que o teorema de Thevenin vai substituir tudo que está aqui no nosso circuito fasorial. E eu disse a vocês que aqui dentro pode ter muita coisa. Apenas por uma fonte de tensão em série com uma impedância. Só isso. Simplifica monstruosamente o nosso trabalho, né? Porque agora é fácil calcular isso aí. Já o teorema de Norton vai substituir todo esse circuito fasorial por uma fonte de corrente, que eu vou chamá-la de I de Norton, em paralelo com a mesma impedância de Thevenin. Aqui o mesmo Z, a mesma corrente I, a mesma tensão V. Então, o circuito equivalente de Thevenin é uma fonte de tensão em série com uma impedância. O circuito equivalente de Norton é uma fonte de corrente em paralelo com a mesma impedância. Esses circuitos são tão ligados, é o chamado princípio da dualidade, que nós podemos escrever isso aqui, ó. A tensão de Thevenin é a impedância de Thevenin vezes a corrente de Norton. Ou, escrito de outra forma, a impedância de Thevenin é a tensão de Thevenin sobre a corrente de Norton. E aí, quando as pessoas veem esse encaixe perfeito, esses caras trabalharam juntos? Não. Primeiro Thevenin fez a análise dele e na sequência, aí o cara diz, é fácil, é só pegar. Claro que não é somente. Hoje a gente está observando que é só isso. Mas para o cara chegar a essa conclusão, ele pesquisou muito, trabalhou muito. Então, Thevenin lançou as suas conclusões, né, os seus resultados, depois Norton analisou, chegou nos resultados dele e hoje são conhecidos no mundo todo como teorema de Thevenin e Norton, como se fossem os dois juntos, mas não são juntos não, tá? Então tem essa relação aí. A pergunta que a gente faz agora é a pergunta clássica. E quem é VTH? Quem é INO? E quem é ZTH? Então eu vou dizer a vocês como é que a gente calcula cada uma dessas grandezas que aí estão. Vamos lá. Cálculo do VTH. A tensão do circuito equivalente de Thevenin. Para achar o meu VTH, eu vou usar o circuito fasorial original. Aquele circuito fasorial original. Onde tem aquela impedância Z, eu vou deixar aberto. Eu vou abrir aquele pedaço onde tem a minha impedância Z. Essa daqui do lado esquerdo, do lado direito, perdão. Eu vou abrir isso aqui. Essa tensão que aparece aqui é exatamente a nossa tensão de Thevenin. Lembro que lá em circuitos 1, tudo isso foi demonstrado. Por que essa tensão é a tensão de Thevenin? Isso vem de circuitos 1. Eu estou ganhando tempo aqui porque isso já foi visto lá em circuitos 1 para circuitos resistivos. Tá legal?
Quem quiser mergulhar mais no entendimento do circuito de Thevenin e de Norton, olha o convite, eu estou fazendo um bocado de convite. De hoje a 15, se Deus assim permitir, eu vou dar esse assunto lá em circuito Zoom. Então, de hoje a 15. Então, quem quiser depois mergulha aí, está convidado para ir para a aula de circuito Zoom. Dia 7 de outubro. 7 de outubro. De hoje a 15. Tá? Bom, então é assim que a gente encontra a tensão de Thevenin VTH. Como é que eu acho a corrente de Norton? Mais uma vez, vou usar aqui o circuito fasorial original. E lá naqueles terminais, ao invés de deixar aberto, eu curto o circuito e calculo essa corrente que vai descer por esse circuito. Essa corrente que aqui está descendo é o que a gente chama da corrente de Norton. Então é a corrente que vai passar exatamente aqui pelo curto-circuito nesse sentido. Ok? Por que essa corrente do curto? É a corrente de Norton. Convidos, de hoje a 15, lá em Circuito do Sul, a gente fala disso de uma forma bem mastigada. Aqui eu estou ganhando tempo, porque isso já foi assunto de circuitos 1. Ah, pode, mas veja, eu não estou me recusando a ensinar isso não. Mas eu estou convidando a quem quiser para ir para a aula de Circuito do Sul, porque lá eu falo de uma forma muito mastigada mesmo. Mesmo que você tenha sido meu aluno, pode ir também, não me lembro, vai de novo, tal. Ele não pode. Outro dia teve um cabo aqui que veio dizer, não sei como foi a história, ele foi dizer que não tinha visto Thevenin e Norton aqui. Não dá esse assunto não, dou. Me diga que esse aluno, estou olhando a cara dele e dizer, você é mentiroso. Porque eu queria, você é mentiroso, não minta que é feio. Eu dou esse assunto em aula. Dizer que eu nunca fiz isso. Você faltou, você, sei lá, no vento, mas não dizer que eu. Aí o professor veio, tu não está Thevenin e Norton, não? Claro que eu dou. É doido? Não é doido? Não doido? Então, mentira eu não admito não. Para dizer, você não veio para a aula, motivo outro. Mas dizer lá fora, não dá esse assunto não. Se for um assunto que realmente eu não dou, eu digo, não dou. Aí eu dou até o motivo que eu não dou. Mas dizer que eu não dou Thevenin, não. Claro que eu dou Thevenin. Certo? Então, não vem com essa conversinha não, porque eu fico arretado com mentira. Se for verdade, eu confio, mas se for mentira, eu brigo. Cálculo do ZTH agora. Para o ZTH, claro que eu posso usar essa fórmula. Se eu calculei o VTH aqui por cima, calculei o INO aqui por cima, claro que fazendo a relação deles, eu já tenho a minha impedância de Thevenin, aí não tenho que discutir. Porém, tem outra forma de você calcular a sua impedância equivalente de Thevenin. Eu não gosto dessa expressão não, mas o Johnson usa. E eu vou usar novamente aqui. Circuito fasorial morto. Morto é sem excitação nenhuma. Eu vou eliminar do circuito fasorial todas as fontes independentes. E vou olhar
por esses terminais aqui e calcular a impedância equivalente que aqui está. Essa maneira é ótima quando aqui dentro não tem fonte dependente. Aí a gente faz série, paralelo, faz muita coisa e acha a impedância equivalente sem problema nenhum. Porém, quando aqui dentro tem fonte dependente, erroneamente, muito aluno chega e elimina a fonte dependente também. Quando tem fonte dependente aqui dentro, o cálculo é mais difícil. É possível? Claro que é, mas é mais difícil. Eu preciso jogar uma fonte imaginária externa aqui, que vai injetar uma corrente externa no nosso circuito. Quem é essa fonte? VE. Ela não tem valor, eu chamo-a de VE, porque eu vou calcular depois VE sobre IE. Essa relação será exatamente a nossa impedância equivalente. Então, quando tem fonte dependente aqui dentro, eu só posso fazer se for desse jeito. Quando não tem fonte dependente, eu posso fazer desse jeito, ou, o que é mais fácil, juntar impedâncias série e paralelo, até encontrar, porque isso aqui nada mais vai ser do que a impedância equivalente desse circuito. Já que eu eliminei todas as fontes, não tem mais fonte, só tem impedância, aí eu saio juntando série e paralelo, encontro a impedância equivalente. Mas quando tem aqui dentro fonte dependente, não é para eliminar a fonte dependente, não. Aí eu tenho que fazer desse jeito, aí não tem como discutir. Mesmo se tu tiver uma fonte dependente que dependa de uma daquelas fontes que eu tinha. Desculpa, eu não estudei. Eu não tenho que eliminar as fontes dependentes. Por exemplo, Eu tenho que eliminar as fontes dependentes. independente, elimina. Sim, mas se eu tiver uma fonte dependente que dependa de uma delas. Não. Eu eliminei. Veja, jamais uma fonte dependente vai depender de uma fonte independente. As fontes dependentes, elas são controladas por tensões e correntes em elementos passivos. Elas não são controladas por outras fontes, tá certo? As fontes dependentes são controladas por elementos passivos, tá? Por tensões e correntes de elementos passivos, ok? Bom, diante disso, nesses minutinhos que faltam, eu vou pelo menos escrever aqui um exercício para vocês fazerem. E que a gente, não necessariamente no início da próxima aula, vai fazer, tá certo? Mas não se preocupem, que antes da prova, pelo menos uma aula inteira de exercício eu vou fazer, ou até 2 aulas de exercício. Como nós vamos ter outros feriados que vão envolver a sexta-feira, né? Porque tem feriado na quinta, aí imprensa na sexta, mas no sábado não tem aula. Como a gente vai ter algumas faltas na sexta, eu vou marcar próximo à prova, sábado à tarde, uma aula de exercício, para quem quiser. Aí não tem chamada, não tem nada, é mais para reforço, para aula de exercício, para recuperar essas aulas que a gente vai perder na sexta-feira. Mas deixa eu escrever aqui um exercício para vocês fazerem em casa, tá certo? Então no próximo sexta eu não venho, tá legal? Mas no sábado tem aula e eu vou começar a falar já de potência, tá certo? Então, se vocês puderem vir, vai ser muito bom. Porque é importante que são conceitos, principalmente se você for de eletrotécnica, porque vocês vão ver a base, explicar a vocês o que é uma potência ativa, o que é uma potência reativa, o que é a potência aparente, o que é o fator de potência. Então tudo isso vai começar, não é que eu vou dar tudo isso sábado não, mas vai começar a falar no próximo sábado, tá legal?
Isso, fonte de corrente. Ele está perguntando aqui, lá no circuito fasorial morto, eu elimino as fontes independentes pela regra, exatamente. Fonte de tensão eu substituo por um curto-circuito, fonte de corrente por um circuito aberto, exatamente isso. Pessoal, esse problema é o seguinte: eu quero substituir tudo que está à esquerda, tudo que está à esquerda dos pontos A e B, pelo circuito equivalente de Thevenin e pelo circuito equivalente de Norton. Eu quero que vocês façam os dois. Depois, vocês vão calcular essa tensão V e essa corrente I. Lembrem-se que tudo parte do circuito fasorial. No caso, eu vou precisar transformar isso aqui para fasorial. Vejam que eu só tenho uma fonte independente. Então, nem em sonho vai precisar usar superposição. Claro que eu não posso nem sonhar nisso, só tenho uma fonte e essa. Aí eu dou. A superposição é só quando eu tiver mais de uma fonte independente. Independente. Aqui é uma independente, aqui é uma dependente. Então, nada de superposição. Então eu vou montar o circuito fasorial. Vejam a presença dessa fonte dependente. Eu vou depois mudar, vou chamar de controlada, acho que para não ficar misturando na cabeça de vocês. Independente, a outra eu chamo de controlada. Acho que é mais fácil para a gente não misturar. Tá? Essa fonte controlada, ela é controlada, ou seja, isso aqui é uma fonte de corrente. Ele está injetando uma corrente nesse sentido que vale 2V1. V1 é a tensão em cima desse elemento. Ou seja, a corrente que vai ser inserida nesse ramo do circuito, o valor dela é 2 vezes o valor dessa tensão V1. Então o valor que der aqui, essa corrente vai ser 2 vezes ele. Entendeu? Então, apesar de ser V1 aqui, isso aqui é uma corrente, não é tensão, tá certo? Lembre daquele exemplo que a gente fez ontem. Outra coisa importante também, vejam que essa fonte controlada, ela está dependendo da tensão de um elemento dentro do próprio circuito fasorial. O que não poderia acontecer é se ela dependesse, por exemplo, dessa tensão V aqui. Então eu não posso ter uma fonte controlada por uma tensão ou por uma corrente fora do circuito que eu estou querendo simplificar através do circuito de Thevenin e de Norton, tá certo? Mas aqui não tem problema nenhum. Ela está sendo controlada por essa tensão que está dentro do próprio circuito que eu estou querendo simplificar. Quem tem a minha apostila está lá feito, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer esse problema daí, tá? Podemos fazer esse aqui nas aulas de exercício e outros que eu tenho proposto aqui na minha apostila também. Pessoal,
Ótimo final de semana para vocês e, se Deus quiser, sábado, tá?